E aí, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Já deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar em uma certa vez que Deus olhou do céu para a terra e se arrependeu de ter criado o homem? E Deus se sentiu triste por ter criado o homem e ele chegou ao ponto de dizer que ia destruir o homem que ele criou da face da terra. Né? E isso está escrito, isso na história passada, principalmente no Velho Testamento, lá no início lá, e que foi exatamente assim, né? E você, e eu quero dizer para você sobre a minha opinião, que eu tenho, a minha visão, e sobre o pouquinho conhecimento que eu tenho, não é muito não, um pouquinho conhecimento que eu tenho sobre a história bíblica. Você me acredita que Deus realmente destruiu o homem que ele criou da face da terra? Mas alguém pode perguntar, e essa multidão de gente que está aí, mundo afora aí, quase 10 bilhões de pessoas no mundo, como é que se explica isso? Ó, no princípio, lá quando Deus criou Adão, Eva, e que eles caíram em pecado, e eles começaram a produzir, a vir as gerações de gerações. Aquele povo veio até o período do dilúvio. Porém, para aquele povo não existia lei, não existia regra, não existia nada. Era um povo que vivia a Deus dará. Só que Deus queria que aquele povo tivesse o conhecimento e vir para Deus, adorar a Deus, vir buscar a Deus, andar nos seus caminhos, por livre e espontânea vontade, como sempre é. Mas aquele povo não queria saber de Deus. Devido a não ter nada, não ter uma regra, não ter uma lei, Deus viu que isso não, o ser humano não tem como andar sem que não tenha uma lei, que não tenha um caminho mostrando para ele. O ser humano é muito terrível. E foi exatamente por isso que Deus olhou do céu para a terra e viu aquele povo do período do dilúvio para trás. Estou falando daquela geração lá que Deus destruiu. E aquele povo ali, ó, de Adão até Noé da arca, foram as únicas pessoas que tinham as digitais de Deus no seu corpo, feito do pó da terra. Deus fez Adão e passou os dedos nele lá, ó. E até Noé foi a geração que tinha as digitais original de Deus. Foi esse povo. Noé foi o último homem que tinha as digitais originais de Deus. Eu sei que vindo daquele procedimento lá de Adão até Noé, aquele período do dilúvio, que provavelmente pode ser aí em torno de 2000 anos por aí, mais ou menos a história conta isso aí, e foi exatamente esse povo que Deus olhou para a terra e se arrependeu de ter criado. E por isso ele falou, eu vou destruir da face da terra esse povo. E ele destruiu. Hoje, irmão, hoje toda a humanidade hoje, nós somos descendentes não mais de Adão 100% original. Nós somos descendentes como ser humano, sim, somos descendentes de Adão, mas não originalmente. Nós não temos mais as digitais de Deus em nosso corpo mais. Por quê? Porque Deus criou Adão e veio a geração dele até Noé da arca. E ao chegar ali, Deus faz um procedimento ali, uma coisa extraordinária ali, que é um mistério, que nós hoje, toda a população do mundo, somos descendentes de Sem, Cão e Jafé, dos 3 filhos de Noé. Nós não somos mais descendentes 100% original de Adão. Porque Deus chegou naquele período ali, no dilúvio ali, ó, preparou a arca e tudo mais, e hoje toda a humanidade é descendente de Sem, Cão e Jafé. Então Deus faz o quê? Antes do dilúvio para lá, aquele povo vivia muitos anos, aquele povo vivia bastante tempo. Adão viveu 800 e tantos anos. Matusalém viveu 969 anos. Então, os homens daquela época viviam bastante. E por viver bastante, por ser um homem também muito, estatura muito alta também, totalmente diferente dessa nossa hoje, Deus achou esse povo muito terrível para viver muito tempo, muito perigoso. E um povo distante, cada dia mais distanciando de Deus. É contado nos dedos as pessoas daquela época que se achegaram a Deus. É contado nos dedos. Tem 3, 4 no máximo só. O resto, tudo era um povo distante de Deus e um povo cruel, cruel. Imagina aí um povo daquele ali vivendo 800 anos. Imagine hoje, Hitler vivendo aí 800 anos hoje. Esse homem até hoje estava vivo e fazendo as maiores atrocidades que ele fez na época. Então Deus fez o quê? Deus chegou em Noé, Noé viveu 700 anos, foi o último homem a viver toda essa idade. Então chegou em Noé e Deus corta aquela geração lá, bota para lá, e nós somos descendentes de Sem, Cão e Jafé, de baixa estatura, menos idade e um povo mais, sabe? E hoje mais chegado a Deus, por quê? Porque dado a lei, depois do dilúvio para cá, aí Deus chama Moisés e entrega a lei para ele, para que o povo comece
a andar perante Deus através da lei. Porque antes não existia lei e Deus viu o bagaço que foi, que o povo não se chegava a ele se não tivesse uma lei, se não tivesse mostrando o pecado. Tinha que ter alguma coisa mostrando o pecado para que aquele povo temesse a Deus, passasse a ter o temor de Deus, coisa que antes do dilúvio o povo não tinha. E exatamente, aí Deus viu, Deus destruiu aquele povo, acabou no dilúvio, e hoje nós somos descendentes só dos 3 filhos de Noé. E hoje o povo é baixa estatura, vênios bem menos, estralando aí, nego se cuidando bem, vive aí 120 anos, 115 anos. Mas a idade do homem mesmo hoje em dia é 70, 80 anos. Chegou daí já era. Mas antigamente não era assim, mas era um povo que vivia muito, muito mais porém, era um povo muito cruel e muito distante de Deus. Apesar de toda a ruindade hoje, nos dias atuais, não era nem para se comparar com esse povo antes do dilúvio. Ixi, não chegava, nós é fichinha perto daquele povo lá. O povo era cruel, era terrível, e eram os homens gigantes, era grande e vivia bastante tempo. Por isso que Deus chegou ali, ó, no dilúvio, os filhos de Noé, Deus fez ali um mistério ali, e hoje nós somos descendentes de Sem, Cão e Jafé. E a criação que Deus disse que ia destruir da face da terra, ele destruiu. Ok, gente? Até mais, graça e paz.